Em 1165, um homem perseguido pela justiça do próprio rei de Portugal escalou sozinho as muralhas da cidade mais bem defendida do Alentejo e fez o que nenhum exército cristão havia conseguido em décadas. A conquista não teve cerco, máquinas de guerra ou reforços, apenas um bando de ladrões e proscritos liderado por um salteador de fronteira chamado Geraldo Geraldes. Nessa noite, ele foi entregar ao primeiro rei de Portugal uma cidade que valia um perdão. Quem era Geraldo Geraldes antes de escalar aquelas muralhas é uma questão que as fontes medievais respondem apenas pela metade. As origens deste caudilho são no mínimo obscuras e altamente especulativas. A versão mais popular, a de um nobre vassalo de Afonso Henriques caído em desgraça por algum crime misterioso, foi construída pelo humanista André de Rezende já no século XVI e, segundo os historiadores que estudaram o período, não tem base documental sólida. O que as fontes medievais permitem afirmar com mais segurança é diferente e mais estranho. Durante a juventude, Geraldo foi capturado pelos muçulmanos durante um ataque e vendido como escravo no Al-Ândalus, alcançando a liberdade por morte do dono ou por fuga. Esse período de cativeiro deixou uma marca que definiria toda a sua carreira militar: o domínio da língua árabe e o conhecimento das táticas almohadas como poucos cristãos teriam, mesmo na zona de fronteira. Regressado ao território português, envolveu-se em crimes violentos e passou a viver à margem da lei, estabelecendo-se na fronteira alentejana, a faixa de terra instável entre o Reino de Portugal e o domínio muçulmano dos almohadas, onde o poder do rei chegava tarde e a lei chegava ainda mais devagar. Em torno de si reuniu uma hoste de guerreiros marginais, ladrões e proscritos. O acampamento base ficava num castro próximo de Valverde, num local que as fontes posteriores registram como Castelo do Geraldo. Dali, o bando operava segundo uma lógica própria. Atacava os muçulmanos em locais improváveis, durante a noite, de forma contínua e errática, demonstrando domínio da geografia e da rede de caminhos principais e secundários. Geraldo insultava os inimigos na própria língua árabe para lançar a confusão, e já no interior das muralhas ocorria a pilhagem. Era um empreendedor da guerra numa fronteira que não pertencia completamente a ninguém. A reputação crescia a cada incursão. Os cristãos acabariam por chamá-lo simplesmente de Geraldo o Sem Pavor. Um homem sem título, sem linhagem e exército formal aparecem em pelo menos 8 fontes medievais, 4 cristãs, 4 muçulmanas. Isso não acontece por acaso. Acontece quando alguém causa impacto real o suficiente para que até os inimigos se deem ao trabalho de registrar o nome. O problema era que viver da pilhagem na fronteira tinha um prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, as tropas de Afonso Henriques o alcançariam, e o desfecho para um proscrito capturado não deixava margem para dúvidas. Geraldo precisava de algo que valesse um perdão real. Esse algo teria de ser grande o suficiente para que o rei não tivesse escolha a não ser concedê-lo. Um escravo que aprendeu a língua do inimigo, virou fora da lei e montou um exército de marginais na fronteira mais perigosa de Portugal. Se você está gostando dessa história, deixe o like no vídeo para que ela chegue a mais pessoas. Em 1165, Évora era chamada pelos muçulmanos de Iabura, uma cidade construída sobre fundações romanas, protegida por muralhas que haviam resistido a séculos de disputas. Situada no coração da planície alentejana e controlando os principais acessos ao interior da península. Afonso Henriques havia passado por ela nas campanhas de 1147, quando conquistou Santarém e Lisboa, mas não ousou atacá-la diretamente. Em 1159, uma tentativa portuguesa chegou a tomar a cidade, mas os almohadas reconquistaram-na 2 anos depois, em 1161, após a derrota portuguesa na Batalha de Alcácer do Sal. Desde então, Iabura estava de volta sob domínio muçulmano, e o rei de Portugal sabia que forçá-la com um exército convencional custaria muito mais do que podia pagar. Era precisamente essa equação impossível que Geraldo via como uma oportunidade.
Ao passar próximo das muralhas de Évora durante uma incursão rápida, o sem-pavor observou que a cidade se encontrava mal guardada. O que um exército regular não conseguia fazer pelo tamanho e pelo barulho que fazia, um bando pequeno e silencioso podia tentar pela surpresa. A tática que Geraldo havia desenvolvido nos meses anteriores, ataques noturnos, infiltração, confusão deliberada dentro das muralhas, era feita exatamente para esse tipo de situação. Em abril daquele mesmo ano de 1165, havia aplicado o mesmo método em Trujillo, uma fortaleza na Extremadura, e funcionara. Évora seria o salto seguinte, desta vez com consequências que iam muito além do saque habitual. Da sua gente, escolheu cerca de 120 cavaleiros e, pela calada da noite, avançou em direção a Évora. A escolha dos homens não era aleatória. Eram os que conheciam o terreno, os que já tinham entrado e saído de posições muçulmanas sem serem vistos e que obedeciam sem fazer perguntas em situações onde uma hesitação significava a morte. O plano dependia de duas coisas que não podiam falhar ao mesmo tempo: a escuridão e o silêncio. O que nenhum exército cristão havia conseguido em décadas, Geraldo decidiu tentar com um bando de marginais numa única noite sem lua. A questão não era se ia morrer, era quantos ia levar consigo, e se sobrevivesse, o que ia pedir em troca. O bando trazia escadas preparadas, o que aponta para um planejamento cuidadoso e conhecimento da arquitetura das muralhas e do melhor local para atacá-las. Geraldo não estava improvisando. Cada detalhe da operação havia sido observado nas incursões anteriores: a rotina dos sentinelas, os pontos cegos das muralhas, as horas mortas da madrugada em que a guarnição dormia mais profundo. Numa noite de setembro ou outubro de 1165, Geraldo e seus homens tomaram uma torre de vigia num morro próximo de Évora e eliminaram o sentinela em silêncio. A guarnição dentro da cidade não percebeu nada. A fonte muçulmana Ibn Saib al-Salah, um cronista almohada que registrou os eventos com evidente desprezo pelo invasor, descreve Geraldo falando árabe com os vigias antes de agir, usando o idioma que havia aprendido durante o cativeiro para se aproximar sem levantar suspeitas. O mesmo cronista referiu-se a ele como o cão de Geraldo, um insulto que paradoxalmente cristalizou a fama do personagem entre os próprios inimigos e diz mais sobre o terror que o nome inspirava do que qualquer elogio cristão poderia dizer. A lenda local, preservada nas crônicas portuguesas posteriores e imortalizada por Camões no canto 8º dos Lusíadas, acrescenta que os sentinelas foram degolados e que Geraldo desceu das muralhas segurando as cabeças, detalhe que a historiografia trata como tradição oral não verificável, mas que acabou gravado para sempre no brasão de Évora. O que as fontes confirmam é a tática. Um grupo escondeu-se perto das muralhas. Outro se aproximou das portas e provocou a guarnição abertamente. Gritos, insultos, desafios em árabe. O alarme foi dado. As tropas muçulmanas saíram em massa para perseguir os provocadores, e foi nesse momento que os homens escondidos escalaram as muralhas e tomaram a cidade por dentro. Quando a guarnição voltou da perseguição e encontrou Iabura em mãos cristãs, tentou retomá-la. Não conseguiu. A cidade, que resistira a séculos de disputas e que o próprio Afonso Henriques não ousara atacar diretamente, tinha caído numa única noite. Mas conquistar Évora era apenas metade do problema. Geraldo precisava agora ir ao encontro do rei que queria vê-lo preso e entregar-lhe uma cidade nas mãos. Ninguém sabia o que ia acontecer quando os dois se encontrassem. O sem-pavor entregou Évora a Afonso Henriques em troca de dinheiro. O rei perdoou-o e nomeou-o alcaide mor, comandante da cidade. Évora tornou-se portuguesa porque o rei a comprou de um proscrito, e os dois sabiam disso. Geraldo nunca foi um vassalo no sentido tradicional. Continuou a operar como sempre havia feito, na mesma fronteira, com a mesma autonomia, com a diferença de que agora tinha o rei do lado. Nos meses seguintes, o bando não parou. Cáceres caiu em dezembro de 1165. Montanches, em março de 1166. Serpa, Juromenha, Moura, um castelo atrás do outro, num arco que foi fechando progressivamente em torno de Badajoz, a cidade que, se caísse, abriria o caminho para o sul sem resistência. O objetivo final tornava-se cada vez mais claro. Badajoz seria o prêmio que transformaria Geraldo de caudilho de fronteira em senhor territorial com poder real.
O pânico entre os muçulmanos era tal que o califa convocou uma guerra santa para defender a cidade. Em 1169, Geraldo cercou Badajoz e pediu reforços a Afonso Henriques. O rei chegou com a sua hoste, os portugueses ultrapassaram as muralhas exteriores e a guarnição recuou para a alcáçaba interior. Nesse momento, o que devia ser uma vitória transformou-se em catástrofe. Fernando II de Leão, rei que reclamava aquele território como seu, aliou-se aos almohadas e avançou sobre os sitiantes. Encurralados entre leoneses e muçulmanos, os portugueses fugiram em desordem. Afonso Henriques partiu o fêmur ao bater contra uma das portas da cidade durante a retirada. Tombou do cavalo e foi capturado pelos leoneses. Geraldo também foi capturado, e a liberdade de ambos custou caro. O caudilho teve de entregar Trujillo, Montanches, Santa Cruz e Monfragüe, em troca da sua libertação. Tudo o que havia conquistado em 4 anos de operações furtivas, devolvido numa única derrota. Geraldo perdeu tudo em Badajoz, mas antes disso conquistou o que nenhum exército cristão havia conseguido. A pergunta que fico com vontade de te fazer é essa. Para você, Geraldo Sem Pavor foi um herói ou um mercenário? Deixe sua opinião nos comentários. O fim de Geraldo Sem Pavor foi tão imprevisível quanto a sua vida. Depois da derrota em Badajoz e da perda dos castelos conquistados, o caudilho que havia cruzado fronteiras a vida inteira, cruzou a última delas em sentido literal. Em 1173, ofereceu seus serviços ao califa almohada Abu Yaqub Yusuf, participou em operações militares contra a cristandade, atravessou o Estreito de Gibraltar e chegou a governador do Vale do Sus, no Maghreb. As fontes divergem sobre o que aconteceu a seguir, mas o ponto de chegada é o mesmo em todas. Geraldo havia atravessado para o lado muçulmano, mas, segundo a tradição, nunca cortou contato com Afonso Henriques. Mantinha correspondência secreta com o rei português enquanto servia o califa almohada. Quando essa correspondência foi descoberta, a sentença foi imediata: condenado à morte. O homem que nunca serviu completamente nenhum senhor, morreu porque tentou servir 2 ao mesmo tempo. Por ser uma figura marginal, provavelmente sem ascendentes nobiliárquicos e possivelmente também por causa da sua passagem para o serviço almohada, Geraldo acabou esquecido na cronística tardo-medieval e nos livros de linhagens, mas a sua memória sobreviveu em Évora. A praça principal de Évora chama-se Praça do Giraldo, deformação do nome Geraldo acumulada ao longo dos séculos. O nome foi oficializado apenas em 1869, mas a memória que carrega tem 800 anos. O brasão do município representa o montado a cavalo de espada em riste. Camões imortalizou, no canto 8º dos Lusíadas, como feito nunca feito, um guerreiro que desceu das muralhas com as cabeças dos vigias na mão e entrou para a história de uma cidade que nunca mais mudou de mãos. Historiadores como Armando de Souza Pereira, que dedicou uma monografia inteira a este personagem, compararam Geraldo ao El Cid castelhano, Rodrigo Dias de Vivar, o guerreiro que serviu cristãos e muçulmanos conforme o interesse do momento e ambicionou um reino próprio na fronteira. O Cid conseguiu Valência. Geraldo nunca teve o reino, mas teve Évora, a conquista mais duradoura de sua vida e que nunca foi retomada. Um proscrito sem exército, sem título e sem lealdades fixas, deixou uma marca que 8 séculos não apagaram. Se chegou até aqui, já sabe que a história de Portugal tem personagens que os livros escolares raramente contam com este detalhe. Se quiser ver mais sobre as histórias de Portugal, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.